Olá, meu amado irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor esteja sobre você e sua família, não apenas agora, mas em todos os momentos da sua vida. Eu sou o pastor Marcelo Lima e hoje é um dia muito especial, pois Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Sabe, muitas vezes, mesmo quando estamos buscando a presença de Deus, orando e nos dedicando ao nosso relacionamento com Ele, sentimos que algo está faltando. Talvez você esteja experimentando isso agora. Uma sensação de vazio, como se uma parte da sua vida não estivesse completa, mesmo com todos os seus esforços espirituais. Esse sentimento, embora desconfortável, tem um propósito. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes, que Deus colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. Isso significa que, enquanto estivermos aqui na Terra, nosso coração não encontrará descanso completo, até que nos voltemos para o que é eterno, as coisas espirituais. Esse anseio pela eternidade é o que nos lembra constantemente que somos feitos para mais do que apenas as coisas deste mundo. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas materiais, realizações ou até mesmo relacionamentos. Mas a verdadeira paz só virá quando você se alinhar com o propósito eterno que Deus tem para você. A paz que você procura não pode ser encontrada em bens ou conquistas, mas em uma conexão profunda e contínua com Deus. Ele nos criou para viver em comunhão com Ele, e é por isso que esse anseio por algo maior está presente em cada um de nós. Não importa o quanto você tente, nada será capaz de preencher esse vazio, exceto o próprio Deus. Hoje eu quero ajudá-lo a se reconectar com essa paz que excede todo entendimento e a descobrir como viver em plenitude, conforme os planos de Deus para a sua vida. Deus nos criou de uma maneira muito especial. Nós não somos apenas um corpo físico, limitado ao que podemos ver e tocar. Somos seres espirituais. Dentro de cada um de nós existe uma alma e um espírito. O nosso corpo é a parte visível, a parte que interage com o mundo ao nosso redor. Já a nossa alma envolve nossas emoções, nossos sentimentos, nossa mente. Mas além de tudo isso, nós temos um espírito, e é esse espírito que nos conecta diretamente com Deus. Ele é a parte mais importante de quem somos, pois é através do espírito que recebemos a vida de Deus e entendemos seu propósito. Infelizmente, em meio às preocupações e demandas da vida, muitos de nós acabamos focando mais no corpo e na alma do que no espírito. Preocupamos-nos com a nossa saúde física, com nossas finanças, com nossos relacionamentos e acabamos deixando de lado o cuidado com o nosso espírito. Mas a verdade é que, por mais que cuidemos bem do corpo e da alma, sem a nutrição espiritual, nunca estaremos completos. O nosso espírito precisa ser alimentado da mesma maneira que alimentamos nosso corpo. E a maneira de fazer isso é buscando a presença de Deus diariamente. Quando você prioriza seu lado espiritual, algo incrível acontece. Você começa a experimentar uma paz e uma alegria que não dependem das circunstâncias externas. É através do Espírito Santo que habita em você que você pode ter essa conexão direta com Deus. E quando você vive em comunhão com o Espírito Santo, todas as áreas da sua vida são transformadas. Por isso, se você tem sentido que algo está faltando, talvez seja a hora de voltar sua atenção para o seu espírito e permitir que Deus ocupe o lugar de prioridade em sua vida. Uma das maiores dádivas que Deus nos deu é a sua palavra. A Bíblia é muito mais do que um simples livro. Ela é a palavra viva de Deus. E quando você lê as Escrituras, Deus está falando diretamente com você. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é como a chuva que cai sobre a terra e faz as plantas crescerem e frutificarem. Da mesma forma, quando a palavra de Deus entra em nosso coração, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua vida. Ao ler um versículo, parece que ele salta das páginas e fala diretamente com você, trazendo consolo, direção e força. Quando Deus fala, Ele fala ao seu espírito, e essa palavra se torna uma parte permanente de quem você é. Você pode até esquecer palavras humanas, mas a palavra de Deus é impressa em seu espírito de forma eterna. É como um selo divino que transforma sua vida, traz clareza e abre seus olhos para a verdade. A Bíblia não é apenas um guia de moralidade, ela é a revelação do coração de Deus para nós. Ela nos mostra quem Ele é, quem somos em Cristo e o plano maravilhoso que Ele tem para a nossa vida. Se você está buscando respostas, consolo ou direção, a Bíblia é o lugar onde você vai encontrar tudo isso. A palavra de Deus é poderosa e transformadora. Quanto mais você mergulha nas Escrituras,
mais você conhece o coração de Deus e entende seu propósito para a sua vida. A palavra de Deus é um presente inestimável que nos sustenta em tempos de dificuldade e nos guia para a vida abundante que Ele nos prometeu. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como usar a palavra de Deus para vencer os desafios e as tentações da vida. Quando Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Ele não tentou lutar com suas próprias forças. Em vez disso, Ele usou as Escrituras como sua arma. Satanás tentou persuadi-lo a transformar pedras em pão para saciar sua fome, mas Jesus respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Jesus sabia que a palavra de Deus era suficiente para sustentá-lo, mesmo em um momento de grande necessidade física. Da mesma forma, você pode usar a palavra de Deus como uma arma em sua vida. Quando estiver enfrentando lutas, seja no campo emocional, espiritual ou físico, lembre-se de que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer circunstância. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é viva e eficaz, e quando você a usa, está acessando o poder de Deus para transformar situações. Quando você fala as promessas de Deus sobre a sua vida, sua fé é fortalecida e o inimigo não pode prevalecer contra você. Então, quando você se encontrar em momentos de dúvida, medo ou tentação, lembre-se de que Deus já lhe deu tudo o que você precisa para vencer e está na sua palavra. Encha seu coração com as promessas de Deus e use-as para combater as mentiras do inimigo. Você não está sozinho. Deus já te equipou com a verdade para que você possa sair vitorioso em todas as áreas da sua vida. Você sabia que Satanás também conhece a palavra de Deus? No deserto, ele tentou usar as Escrituras para enganar Jesus. Ele citou o Salmo 91, dizendo que Jesus poderia se jogar de um precipício, pois os anjos de Deus o protegeriam. Mas Jesus, conhecendo a verdade completa das Escrituras, respondeu: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Essa é uma lição importante para todos nós. O inimigo pode tentar distorcer a palavra de Deus, mas se estivermos firmemente enraizados na verdade, não seremos enganados. Satanás é astuto e tentará usar até mesmo a palavra de Deus fora de contexto para nos confundir e nos levar a tomar decisões erradas. Por isso, é crucial que conheçamos a palavra de Deus profundamente para que possamos discernir o que é verdadeiro e o que é uma distorção. Quando conhecemos a verdade, podemos resistir às mentiras do inimigo e permanecer firmes na vontade de Deus para nossas vidas. É por isso que eu encorajo a ler a Bíblia diariamente e a pedir ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria para entender e aplicar a palavra de Deus corretamente. O conhecimento das Escrituras não é apenas uma ferramenta de defesa, mas também uma fonte de vida, esperança e direção. Quando você está enraizado na palavra de Deus, o inimigo não pode prevalecer contra você. Agora eu gostaria de falar sobre o profeta Elias, um homem comum, assim como eu e você, mas que foi usado de maneira extraordinária por Deus. Elias viveu em uma época de grande idolatria em Israel. O povo havia se afastado de Deus e estava adorando falsos deuses como Baal. Jezabel, esposa do rei Acabe, foi responsável por perseguir e matar muitos dos profetas de Deus. No entanto, Elias, sendo um homem de fé e oração, manteve-se firme em seu compromisso com o Senhor. Ele sabia que Deus estava no controle, mesmo em meio a tanta oposição. Elias foi ousado o suficiente para enfrentar o rei Acabe e declarar que não haveria chuva até que ele dissesse. Mas o mais impressionante é que Elias não estava falando com base em suas próprias palavras ou ideias. Ele estava fundamentado na promessa de Deus, que é encontrada em Deuteronômio. Deus havia prometido que, se o povo se afastasse dele e adorasse outros deuses, ele fecharia os céus e não enviaria chuva. Elias orou com base nessa promessa, e Deus respondeu fechando os céus por 3 anos e meio. Esse exemplo nos ensina que, quando oramos com base na palavra de Deus, estamos orando com autoridade e confiança. Elias era um homem comum, mas sua fé em Deus o capacitou a fazer coisas extraordinárias. Da mesma forma, Deus pode usar você para realizar grandes coisas, desde que você confie nele e se aproprie das suas promessas. Não importa quão comum ou limitado você possa se sentir, Deus pode fazer algo extraordinário através de você, quando você confia em sua palavra. Uma das maiores lições que aprendemos com a vida de Elias é a importância da oração persistente. Após declarar que não haveria chuva, Elias não parou de orar. Ele sabia que, embora a promessa de Deus fosse certa, era necessário continuar em oração até que a resposta viesse.
Bíblia nos diz que Elias orou insistentemente para que os céus se fechassem, e assim aconteceu. Mas ele não orou uma ou duas vezes. Ele persistiu em oração até ver o resultado. Isso nos ensina que, mesmo quando Deus nos dá uma promessa, não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que tudo aconteça automaticamente. A oração é o meio pelo qual demonstramos nossa fé e nossa dependência de Deus. Quando oramos com persistência, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e permitindo que Ele atue poderosamente em nossas vidas. Elias orou até que a palavra de Deus se cumprisse, e isso é um exemplo de como devemos agir diante das promessas de Deus para nós. Portanto, se você está esperando por uma resposta de Deus, eu o encorajo a continuar orando. Não desista se a resposta não vier imediatamente. Deus está ouvindo suas orações, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A oração persistente é uma demonstração de fé, e Deus honra a fé daqueles que o buscam de todo o coração. Depois de 3 anos e meio sem chuva, Elias subiu ao Monte Carmelo para orar pela volta da chuva. Ele orou insistentemente, não apenas uma vez, mas 7 vezes, até que seu servo finalmente viu uma pequena nuvem do tamanho de uma mão no horizonte. Elias sabia que aquele pequeno sinal era a resposta de Deus, e mesmo antes de ver a chuva cair, ele já estava cheio de fé de que Deus havia cumprido sua promessa. Esse é um exemplo poderoso de como devemos orar com fé e persistência, mesmo quando os sinais da resposta de Deus ainda são pequenos. Talvez você esteja orando por algo e ainda não tenha visto grandes mudanças, mas assim como a pequena nuvem no horizonte, Deus pode estar começando a agir de maneiras que você ainda não percebeu. A fé de Elias nos ensina que, quando confiamos nas promessas de Deus, não precisamos esperar para ver a totalidade da resposta antes de começar a celebrar. A pequena nuvem foi suficiente para Elias, porque ele sabia que Deus era fiel e cumpriria o restante. Se você tem visto pequenos sinais de mudança em sua vida, não desanime. Deus está trabalhando e a resposta completa está a caminho. Continue orando, continue crendo. A fé e a perseverança de Elias o levaram a ver a chuva abundante cair sobre Israel, e o mesmo pode acontecer em sua vida. Confie que Deus está movendo as circunstâncias ao seu favor. Assim como Elias usou a palavra de Deus para confrontar Acabe e orou com base nas promessas de Deus, você também pode fazer o mesmo. A Bíblia está cheia de promessas que pertencem a você. Elas são sua herança como filho ou filha de Deus, e Ele deseja que você se aproprie delas em fé. Deus nos deu sua palavra para que possamos usá-la como uma ferramenta poderosa em nossas vidas. Quando você ora com base nas Escrituras, está se alinhando com a vontade de Deus e permitindo que Ele atue de maneira poderosa em sua vida. Muitas vezes, porém, somos tentados a desistir das promessas de Deus quando as coisas parecem difíceis ou quando não vemos resultados imediatos. Mas a palavra de Deus nunca falha. Se Ele prometeu algo, você pode ter certeza de que Ele vai cumprir. Sua parte é continuar orando e crendo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia. Quando você fala as promessas de Deus sobre a vida, você está declarando fé, e Deus honra essa fé. Então, qual é a promessa que Deus lhe deu? Qual palavra Ele já falou ao seu coração? Eu o encorajo a voltar a essas promessas e orar sobre elas. Deus é fiel, e no tempo certo, Ele cumprirá tudo o que prometeu. Confie nele e use sua palavra como sua principal arma de fé. O povo de Israel enfrentou anos de seca porque se afastou de Deus e começou a adorar falsos deuses. Isso nos ensina uma lição importante sobre o perigo da idolatria. Idolatria não é apenas adorar imagens de escultura, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus em nosso coração. Hoje podemos adorar outros ídolos como dinheiro, sucesso, reconhecimento ou até mesmo pessoas. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida pode ser considerado idolatria, e isso nos afasta de sua presença e das suas bênçãos. Quando colocamos outras coisas no lugar de Deus, experimentamos uma seca espiritual. Podemos estar cercados de sucesso material, mas ainda assim sentir um vazio no coração. Isso acontece porque Deus é a única fonte de verdadeira paz e satisfação. Quando tentamos preencher esse espaço com qualquer outra coisa, acabamos nos distanciando da vida abundante que Deus quer nos dar. Mas Deus é sempre misericordioso, e Ele nos chama de volta a Ele. Se você tem percebido que algo tem ocupado o lugar de Deus em sua vida, hoje é o dia de voltar para Ele. Deus está sempre pronto para nos perdoar e restaurar. Ele quer derramar sua chuva de bênçãos sobre a sua vida,
Mas isso só acontecerá quando você colocá-lo de volta no centro do seu coração. Não permita que ídolos modernos roubem a sua comunhão com Deus. Volte-se para Ele hoje e experimente a verdadeira paz e alegria que só Ele pode oferecer. A Bíblia nos mostra que Deus sempre está pronto para restaurar aqueles que se arrependem e voltam para Ele. O exemplo de Elias nos ensina que, mesmo após um período de seca e afastamento, Deus deseja trazer restauração e vida nova. Quando o povo de Israel se arrependeu e voltou a buscar ao Senhor, Deus enviou a chuva que havia sido retida por anos. Essa chuva representava mais do que a água física, ela simbolizava a renovação espiritual do povo. Da mesma forma, Deus deseja trazer renovação à sua vida. Talvez você esteja passando por um período de seca espiritual, onde parece que suas orações não são ouvidas e você se sente distante de Deus. Mas saiba que Deus está sempre pronto para restaurar o relacionamento com aqueles que o buscam de coração. Ele quer trazer vida nova às áreas secas da sua vida, curar suas feridas e renovar sua fé. A oração é o caminho pelo qual nos aproximamos de Deus e experimentamos essa restauração. Quando oramos com sinceridade e arrependimento, Deus responde com graça e misericórdia. Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos dar um novo começo. Não importa o quão longe você tenha se afastado, Deus está esperando por você com braços abertos. Volte-se para Ele em oração e veja como Ele transformará a sua vida. A jornada com Deus nem sempre é fácil e muitas vezes envolve períodos de espera. Elias esperou 3 anos e meio pela chuva. José esperou 13 anos para ver o sonho que Deus lhe deu se realizar. E Abraão esperou muitos anos para se tornar pai, conforme Deus havia prometido. A espera é um dos maiores desafios da fé, mas também é o tempo em que Deus trabalha em nossos corações e nos prepara para o que Ele tem reservado para nós. Durante a espera, nossa fé é testada, mas também é fortalecida. Aprendemos a confiar em Deus, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas também quando estamos no deserto. Às vezes a espera pode parecer interminável e o desânimo pode tentar nos derrubar. Mas é nesse tempo que devemos continuar firmes, crendo que Deus está trabalhando, mesmo que não possamos ver. A espera nunca é em vão quando estamos nas mãos de Deus. Se você está passando por um período de espera, eu o encorajo a não desistir. Deus é fiel e Ele cumprirá tudo o que prometeu. A espera pode ser difícil, mas é também uma oportunidade para crescer em sua fé e em sua dependência de Deus. Continue orando, continue crendo, e no tempo certo, você verá a manifestação das promessas de Deus em sua vida. Mesmo quando temos uma promessa de Deus, a oração perseverante é essencial. Elias sabia que Deus havia prometido fechar os céus, mas ele continuou orando até que a palavra de Deus se cumprisse. Quando chegou a hora de a chuva voltar, Elias não orou uma única vez, mas persistiu até ver o sinal da pequena nuvem no horizonte. Isso nos ensina que a oração não é apenas um ato isolado, mas uma prática contínua que nos mantém conectados com Deus e com suas promessas. A perseverança em oração é um sinal de fé. Muitas vezes queremos resultados rápidos e imediatos, mas Deus trabalha em seu tempo e Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando a resposta demora. A oração é o meio pelo qual demonstramos nossa fé e nos alinhamos com a vontade de Deus. Quando persistimos em oração, estamos dizendo a Deus que confiamos em sua fidelidade, independentemente das circunstâncias. Se você está orando por algo e ainda não viu a resposta, não desista. Deus está ouvindo suas orações e Ele responderá no tempo certo. Continue buscando, continue crendo e você verá o poder de Deus se manifestar em sua vida. A oração é o caminho para a vitória e Deus é fiel para honrar aqueles que o buscam de todo o coração. Agora, eu gostaria de orar por você. Se puder, feche seus olhos e eleve seus pensamentos ao Senhor enquanto fazemos essa oração juntos. Senhor meu Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti neste momento com corações cheios de gratidão e humildade. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e poderosa e que nos guia em todos os momentos da nossa vida. Pai, eu oro agora por essa pessoa que está orando comigo, pedindo que Tu venhas restaurar e curar todas as áreas da vida dela que estão precisando de Tua intervenção. Senhor, Tu conheces cada detalhe de sua vida, cada preocupação e cada luta, e sabemos que Tu és o Deus que cura e restaura. Eu peço, Senhor, que Tu venhas derramar uma chuva de bênção sobre esta vida. Assim como o Senhor enviou a chuva sobre Israel após anos de seca, eu
eu te peço que envies a tua chuva de restauração sobre este coração. Cura as feridas emocionais, restaura a fé e traz vida nova para cada área que tem sofrido. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para transformar qualquer situação e nós confiamos que o Teu amor está operando agora mesmo. Pai, eu também te peço que renoves a esperança e a fé dessa pessoa, que ela possa sentir Tua presença de maneira real e tangível e que ela saiba que estás ao lado dela em cada passo dessa jornada. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade e por todas as Tuas promessas que são verdadeiras. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Agora que compartilhamos essa mensagem e oramos juntos, eu quero encorajar você a continuar firme na palavra de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe essa palavra com alguém que também possa ser abençoado. Muitas pessoas estão precisando de uma mensagem de esperança e você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar essas vidas. Não se esqueça de clicar em gostei para que o YouTube mostre este conteúdo a mais pessoas e também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente, que sua paz esteja sobre você e sua família e que você continue crescendo na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Eu estarei aqui todos os dias, compartilhando a palavra e orando por você. Que a graça do Senhor Jesus seja com você, hoje e sempre. Amém.